Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Conect. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações aqui do canal, beleza? Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Confirme aí sua inscrição, que de vez em quando o YouTube dá uma bugada. Botãozão vermelho do lado esquerdo aí da tela do seu telefone. Clica aí, deixa o like, vamos juntos falar de Vasco. Vamos falar sobre arbitragem, vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre a venda de ingressos aqui, que começa hoje para a estreia do Vasco diante do Vila Nova na próxima sexta-feira às 19 horas em São Januário. Aqui, galera, o Vasco vai anunciar hoje ao meio-dia, daqui a pouco, o início da venda dos ingressos. Então, assim, a preços populares, não tem os valores aqui, mas o Vasco vai botar um preço mais acessível. E o Vasco precisa demais do nosso apoio. Quando digo nosso em geral, da torcida do Vasco. Esse ano, um ano de muita tribulação, muita dificuldade, e precisamos da nossa união, da nossa força, do nosso poder de torcer para a nossa instituição, de apoiar a nossa instituição. Essa energia boa só a torcida do Vasco tem. Sabe, então eu estive olhando no Instagram, não, foi no Twitter do Rossi, vocês podem, o Rossi, esse mesmo que jogou pelo Vasco, olha, o Rossi posta tudo e retuita tudo relacionado ao Vasco. Ele tem o Vasco como time do coração, e mesmo lá nas Arábias eu vejo o Rossi, olhei assim e falei, cara, esse cara ficou apaixonado pelo Vasco, pela torcida do Vasco, é um jogador que eu gosto muito, e essa identificação é muito maneira, muito bacana. Então, parabéns, Rossi. E quanto aos torcedores, gente, vamos juntos, vamos torcer para o nosso Vasco, vamos lotar São Januário na próxima sexta-feira e torcer e empurrar esse time de volta para a Série A. Nós não vamos continuar na Série B, não. Agora eu quero falar uma situação que eu falei no início aqui, da temporada e confirmo agora uma situação que me preocupa muito, gente. É a questão envolvendo a arbitragem. Leandro Pedro Voaden será o árbitro de campo, tá? No jogo de estreia do Vasco, na sexta-feira contra o Vila Nova. Daiane Caroline Muniz, dos Santos, será a VAR. O que muda aqui? Árbitro de campo continua o polêmico Voaden. A árbitra aqui, a VAR, né, Daiane Caroline Muniz dos Santos, ainda não vi atuando em jogos do Vasco como VAR, que foi o que mais, de repente, a mulher com um olhar mais delicado, com um olhar mais sincero, já é uma mudança na CBF. Agora, não vou negar aqui, jamais, isso nunca, a minha preocupação, porque em 2020, quem jogou o Vasco nessa Série B, quem não lembra lá do famoso Guarizo, árbitro de vídeo, entre outros árbitros que só fizeram, o Wilton Pereira Sampaio, nossa senhora, assim, árbitros que só fizeram lambança ou covardia contra a instituição gigantesca como o Vasco da Gama. Eu não sei o que eles ganham com isso. Aí a arbitragem completa do jogo aqui. Voaden é o árbitro, Jorge Eduardo é o árbitro assistente número 1, José Eduardo Causa é o árbitro assistente número 2, João Enio Sobral, aqui do Rio de Janeiro, é o quarto árbitro. Árbitro de vídeo, a Daiane Carolina, fazem parte do VAR também, desculpe, o Herman Brumel e o Nilson de Souza Monção. Então, essa é uma questão que me preocupa demais. Se você perguntar, pô, Eduardo, mas por que essa preocupação toda? A gente não precisa ir muito longe, a gente tem que ler a matéria, a gente tem que ver a matéria e colocar sim, e fazer sim sempre essa pressão para cima desses caras. Por quê? Porque esses caras são responsáveis pelo jogo, são responsáveis diretamente, de repente um pênalti mal marcado, um gol mal anulado, uma falta mal dada na entrada da grande área ali, uma expulsão, um cartão, um terceiro cartão. Então, a responsabilidade dessas pessoas, desses seres humanos, é muito grande dentro do jogo de futebol. E se a gente ficar aqui, não, o Vasco está com um time muito feio. Não, não é só isso. A gente tem que olhar num contexto completo
desde a torcida, desde o time e principalmente sim, a arbitragem no campo de jogo. Eu vi muita gente comentando uma pontuação aqui, saindo do assunto arbitragem. Ó, vamos ficar de olho, hein? A arbitragem, nós estamos de olho, a torcida do Vasco está de olho. Saindo agora dessa questão da arbitragem, entrando aqui, tem muita gente aí, o Vasco não pode contratar, pode. O Vasco não pode escrever jogadores, pode. Isso é história. O Vasco já resolveu aquela pendência lá com o tal do Escudeiro. Que presente de Natal, hein, de gesto, hein? Na época do Eurico ainda, que Deus o tenha. Mas que presente de Natal. E tem gente comentando, tentando causar ainda lá no Twitter. Ah, o Vasco não pode. Por que não pode? Vamos parar com essa palhaçada. O Vasco já pagou lá o tal dos 260, 280 mil reais lá para resolver essa questão com o Escudeiro. E já foi resolvida. Gente, as pessoas não param. E engraçado é que ninguém tira um tempo para ajudar, para falar coisas positivas. Estão acontecendo coisas boas no Vasco e as pessoas só querem tentar causar ainda. Mas a gente tira de letra e essa questão para a torcida do Vasco já está resolvida. Vocês sabem muito bem, vocês não são bobos e principalmente sabem quem é quem. Tá certo? Agora um outro ponto aqui sobre os reforços que eu falei. Dois alvos do Vasco, né? Benjamin, atacante, velocidade, habilidoso do River Plate, não foi inscrito pelo River na Libertadores da América. Já é um ponto positivo. Sabemos que o jogador foi oferecido ao Vasco, o Vasco se interessou e agora é o momento do Vasco fazer a investida, de repente, final nesse jogador e trazer de vez o Benjamin para o Vasco. Outro jogador também do River Plate, Fabrício, lateral esquerdo, também não foi inscrito na Libertadores. Também alvo do Vasco para a sequência da temporada. Pontuação. Alvo do Vasco, eu digo assim, o Vasco tem interesse, o empresário dos jogadores tem interesse em colocá-los no Vasco, o Vasco tem plenas condições de pagar esses dois jogadores e, enfim, colocá-los como reforços no Vasco e não refúgio. Não é refúgio. O Vasco negocia, o Inter também tem, o River, desculpa, também tem interesse em negociar. Os jogadores precisam fazer grana, fazer dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, de coração. São dois jogadores, dois argentinos. Sabemos da qualidade desses dois jogadores. Quem não conhece os dois jogadores, coloca os jogos do River Plate, vocês verão que eles foram titulares, que eles jogaram bem, tiveram destaques, foram destaque na equipe principal do River Plate, porém, o River também não passa por dias bons financeiramente falando, não. Então, o Vasco surge aí como vitrine para esses dois jogadores e, de repente, a compra ou empréstimo a longo prazo, o Vasco trabalhando muito agora nessa área, vai aquela questãozinha de vamos fazer um empréstimo aqui por um ano. Não que isso não vá acontecer, isso pode acontecer, isso vai continuar acontecendo. Mas a questão do Vasco é a seguinte agora, o Vasco vai tentar comprar jogadores em definitivo para lucrar com esses jogadores no futuro. E é assim que tem que ser, tem que comprar sim, porque quando você compra, você, repito, mostra para o mercado que você tem um poder melhor financeiramente falando e você consegue montar um plantel mais forte, com jogadores mais qualificados, porque, repito também, futebol custa caro, gente, futebol não é barato, precisamos de jogadores de qualidade. Então, é assim que o Vasco vai agir dentro da temporada. Eu acredito no retorno do Vasco. O Vasco está com um clima diferente, o Vasco está com tudo em dia, pagamento de salários. Hoje, inclusive, existe sim uma promessa. O Vasco deve fazer o pagamento dos salários dos jogadores, dos funcionários, enfim, de todas as pessoas, dos credores do Vasco. Ainda hoje, essa notícia deve rolar aí nos canais, enfim, nas mídias, e isso é muito bacana, isso é muito positivo para a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, vocês sabem muito bem disso. Valeu, galera? Olha, então já se inscreve aí mais uma vez, ainda hoje, mais informações do nosso Vasco, juntos sempre, galera, juntos, falando do nosso Vasco, levando informações o tempo inteiro para você aqui no canal Vasco Connection, enfim. Eu falo sempre que é uma nova maneira da gente falar do Vasco, né? Canal meio louco, vai para todos os cantos atrás da instituição
sempre mostrando para você aquela cruz, aquela bandeira, e vamos exaltar sempre o nosso estádio, a nossa bandeira e a nossa história. Beleza? Beijo no coração de todos, Deus abençoe. Eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui e saudações vascaínas.